Tiago Paella, bom dia. Muito bom dia. Obrigado por ter vindo até aqui. Não, obrigado nós pelo convite. E agora, se me permite começar por aqui, quando me ligou e eu aceitei o convite, achei curioso que eu agradeci o convite e a resposta foi: não, nós estamos a fazer o nosso trabalho, divulgar as associações, os partidos, as juventudes partidárias é o nosso trabalho, e eu sei que muitas vezes esse espírito de missão e de serviço à nossa comunidade não é apoiado como deveria ser. Ainda há poucos meses vimos o apoio do Governo, se calhar aos meios de comunicação social que menos precisavam, e esses meios de comunicação sociais locais que precisam mais da nossa ajuda, se calhar ficaram esquecidos, e por isso o nosso agradecimento ao vosso serviço e à vossa missão pela nossa comunidade. O Tiago, não tenho que agradecer, mas lembrou aí uma página muito engraçada, e a exceção à parte, de facto, vimos aqui verbas avultadas para depois assistirmos a guerras de contratações milionárias. Sem qualquer critério. Se formos a somar bem, provavelmente toda a comunicação regional e local, escrita e radiofónica, depois da legalização das rádios piratas, provavelmente emprega muito mais gente do que as televisões, e de facto acabou por ser muito mal distribuída. Para quem está a ajudar na crise, de facto é uma situação que focou muito bem, foi bastante injusta, e que eu também comungo da mesma opinião. Tiago, uma semana praticamente, não é? É verdade. Como Presidente da Juventude Social Democrata do Conselho de Ovar, como é que surgiu? Para já, o percurso na política, para um jovem, o Tiago tem quê? Tenho 24 anos. 24 anos, já tem mais bonito que o rapaz, não é? Como é que surgiu esta vontade de ingressar na política e a culminar no dia de hoje com uma semana como Presidente da Juventude Social Democrata aqui no Conselho de Ovar? Olha, eu não tenho nenhuma história, nenhum momento marcante que me fez querer ingressar na política. O que lhe posso dizer é que na minha família não há ninguém que tenha tido qualquer tipo de ativismo político, nem cívico. Aquilo que existe muito em minha casa é conversa, muito diálogo, muita discussão sobre as notícias, sobre o que se passa. Também houve um fator que nos fez olhar para o país de outra forma. Eu nasci na Suíça, os meus pais foram imigrantes, tiveram que ir lá para fora à procura de melhores condições, o que nos fez com que, quando nós voltássemos, tivéssemos um olhar diferente sobre a situação, tanto a nível local como a nível nacional, um olhar mais distante, mais de quem vem de fora, de procurar as diferenças muitas vezes. Com outra realidade, não é? Exatamente. O que nos levou a permanentemente e constantemente em casa discutir isso, o que é que poderia ser melhor, o que é melhor lá fora, que aqui é pior, o que é melhor aqui, que é pior lá fora. E isso foi construindo em mim esta vontade, este interesse de analisar, de procurar soluções, de ver o que é que está bem e o que está mal, e acabou por... Então, o primeiro político da família. Sim, sem dúvida. Sim. O que é que os pais disseram dessa ideia e depois do pôr em prática, de facto, uma carreira política? Olha, para lhe ser sincero, o que é que eles acharam disso? É mais uma preocupação que me perca, entre aspas. É uma preocupação constante principalmente da minha mãe, que me está sempre a dizer: cuidado, tu és assim e não mudes, não te tornes como muitos são, e mantém o teu caminho como tu és. E é mais ou menos isto que ela me vai dizendo. Às vezes é difícil perceber aquelas reuniões que duram até às 2 da manhã, mas de facto esta vontade de querer melhorar o nosso município, a nossa freguesia, o nosso país, faz com que nós nos percamos nas conversas, nestas conversas de café sobre o que é que está bem e o que está mal, e é isto que nós gostamos de fazer. E em casa também são culpados, porque foi em casa que começou esta vontade política, né? Nós todos fazemos política de uma maneira ou de outra no dia a dia. Tiago, relativamente àquilo que é o Conselho, vocês regressaram para parte do princípio que terá sido uma altura em que os pais... Sim, eu regressei já com 6 anos, não é? Ainda muito tempo, já foi um tempito, não é? Sim. Encontraram um país completamente diferente. Há 6 anos atrás estaríamos que anos 90, sensivelmente. Eles saíram nos anos 80 e voltaram cerca de 2001, 2002. Portanto, já apanhamos o país aqui num pós-anos 90 de euforia, de grandes casinhas de crédito, e depois uma recessão que começou a desenhar-se. Nessa altura, recorda-se o que é que pensou sobre o ter regressado? Se disse mal da vida nessa altura? Não? Eu tinha 6 anos quando voltei, não tinha propriamente aqui uma... Levou ali por tabela. Foi levando por tabela. E eu, por acaso, a nossa família, quando decidiu regressar, foi muito democrática, foi uma votação
E eu teve voto na Madeira? Tive, sim senhor, mas absti-me, disse que eu estarei onde vocês quiserem ir, porque lá está, não tinha o conhecimento, exatamente. Até, por acaso, agora olhando para trás, até é uma resposta bastante madura de se ter com 6 anos, mas... Já indiciava alguma coisa. Não sei, vamos ver. Muito bem. Tiago, como é que surge, de facto, depois o ingresso aqui na Juventude Social Democrata? Olha, eu por acaso também tenho que confessar, estas discussões em casa, a minha família é muito de esquerda, é muito socialista, não só os meus pais, mas também a família mais afastada, tios, é tudo ideologicamente... E ainda são? Na família próxima nem tanto. A mais afastada mantém-se e os jantares de Natal são sempre interessantes. Mas este interesse fez com que eu começasse a pesquisar o que é uma ideologia, o que é que cada partido defende, e após alguma reflexão, algum estudo, leitura, percebi que realmente sou social-democrata, enquadro-me com os valores e os princípios do Partido Social Democrata, e entrei a convite do anterior presidente da JSD, o Rubens Jorge Ferreira, e aceitei na hora, quando ele me fez esse convite, e foi com muito gosto, que foi ele próprio a convidar-me, que é uma pessoa que eu carinho bastante e que me ajudou muito, me ensinou muito, e que hoje também é justo agradecer-lhe o serviço que ele prestou à JST, que fez um trabalho excepcional e que fez reerguer uma estrutura que estava um pouco apática, um bocadinho parada, e que hoje é muito dinâmica e está em claro crescimento. Ou seja, há aqui um reconhecer as responsabilidades, capacidade para tal e, de facto, rejuvenescer a continuidade daquilo que o Rubens Ferreira, segundo o Tiago agora acabou de dizer, acabou por conferir à JSD no Conselho de Ovar. Como é que, com uma semana de presidência, o que é que nesta altura fervilha? Quais são os primeiros passos que um presidente jovem como o Tiago Palha tem que dar, tendo por base aquilo que herdou? Não só a responsabilidade de ter sido indicado pelo anterior presidente da Juventude Social Democrata, toda a dinâmica que ele incutiu, que acabou de reconhecer, que acabou por levantar, no novo passo o termo, a força da Juventude Social Democrata no Conselho. Como é que, ao fim de uma semana, se digere tudo isto em termos de responsabilidade futura? Olha, antes de falar sobre esta primeira semana, também é preciso entender que esta candidatura... para trás, exatamente. E esta candidatura foi apresentada já em março, antes desta pandemia que colocou em suspenso as nossas vidas e os nossos projetos. Portanto, apesar da eleição ter sido há uma semana, há aqui já uma continuidade de trabalho de preparação, e agora o que nos interessa mesmo, e estamos muito entusiasmados com isso, é começar a executar aquilo que nós levamos tanto tempo a planear. Tentamos envolver o máximo de pessoas nesta construção deste projeto, tentar ouvir todos, demos a oportunidade que todos pudessem contribuir para que não fosse um plano só de 1 ou 2 ou 3, mas sim de toda a lista e também da estrutura. Temos na nossa lista e também grupos de apoio um militante de cada freguesia, ou seja, temos um município todo representado na nossa equipa, e acho que isso é um primeiro passo para que consigamos ter uma abrangência necessária para termos uma voz ativa em todo o município. Nesta primeira semana, urge começar a executar, começar a construir um espírito de equipa, porque a equipa é um pouco diferente daquela que era anteriormente, e portanto é isso. Urge começar a trabalhar. Uma semana e logo a seguir apanham com as eleições. Exatamente. Para a Conselhia, para a Comissão Política Conselhia do PSD ao VAR. 2 listas, eu percebi que, não sei se li, se confirmei com alguém, a JSD não ia apoiar nenhum dos candidatos. Não, por acaso a JSD... Esta foi a primeira decisão? Não, esta foi uma decisão da anterior Comissão Política e da estrutura, e foi no sentido de apoiar uma das candidaturas, e apoiámos a lista D, que acabou por sair vencedora. No entanto, uma nota que nós quisemos, quando fomos eleitos, a semana passada quisemos dar, é que este apoio nunca poderia retirar a liberdade de cada militante de tomar a sua própria decisão, e até a obrigação deles de analisarem os 2 projetos, pensarem pela sua própria cabeça. Uma coisa que nós estimamos muito e valorizamos muito é que os militantes sejam donos da sua própria decisão.
Eles não podem ser cordeirinhos ou carneirinhos que vão atrás das indicações da estrutura, têm que ser autónomos no seu pensamento e na sua liberdade de decidir, e foi essa nota que nós quisemos dar, ainda que, obviamente, havia uma vontade expressiva e generalizada dos militantes da JST em apoiar a lista D. Hoje somos todos do mesmo partido, estamos todos juntos para trabalhar e agradecemos muito o contributo e o enriquecimento que a candidatura da lista A deu e proporcionou ao partido. Tiago, o Alexandre Poço é o presidente da JSD a nível nacional. Pela notícia que vi ontem no JN, ele é, digamos que não é pró-Rui Rio. Aqui a Juventude Social Democrata no Conselho votou a militância praticamente em grande número, votou a favor do apoio a Rui Rio. Sendo que, por exemplo, a lista D venceu, o Domingos Silva teve como mandatário presidente da Câmara o Salvador Malheiro. Foi uma forma de se passar a mensagem para toda a base do partido no Conselho, que de facto era preciso mudar no sentido único e alinhar com, por exemplo, com a direção camarária que é presidida precisamente pelo Salvador. Não, eu não sinto isso. Ou vocês decidiram no âmbito só da militância dos jovens, independentemente do que é que fosse? Sim, antes de mais convém aqui esclarecer que não tivemos nenhum pedido da lista D para que nós apoiássemos. Obviamente eles tinham essa vontade, tal como a lista A teria, e não houve nenhuma pressão, nenhum pedido. Foi mesmo uma vontade, nem tanto por o facto do Salvador Malheiro ser o mandatário, mas sim pela lista ser encabeçada pelo nosso Presidente da Comissão Política, o Domingos Silva. Reconhecemos nele valores, princípios e uma capacidade de trabalho que nos dava ambição para aquilo que o partido poderia ser, e portanto é por esses fatores que nasce a nossa vontade de apoiar. Não tem a ver aqui com um alinhamento com a vontade do Presidente de Câmara. Obviamente a JST é uma estrutura autónoma, tem as suas próprias atribuições, as suas próprias atividades, e nós gostamos muito da nossa autonomia e nós não vamos permitir, nem permitiríamos que nos quisessem alinhar com o que quer que seja. Nós obviamente não somos independentes ao partido, quem vai a eleições é o PST e nós, pela ideologia que temos, gostamos e queremos que seja sempre o PST o ganhador de cada eleição, porque consideramos que é o PST que tem as melhores ideias e os melhores projetos, mas teremos sempre aqui o nosso espaço de atuação, que é só nosso e é exclusivamente nosso. Muito bem. Para si em casa, ou que esteja onde estiver, só agora sintoniza, estou com o Tiago Palha, é o Presidente da Juventude Social Democrata do Conselho de Alvar. E Tiago, uma semaninha, provavelmente, eu não vou dizer que é pouco, porque vocês já estão há um ano, têm um ano em massa a preparar uma série de coisas, estão com vontade de trabalhar. Quais são as primeiras diretrizes da Juventude Social Democrata para o Conselho de Alvar? Olha, nós temos a nossa candidatura parte de um pressuposto que é a política de facto é mal vista. Até se poderia dizer que a política está podre em vários setores. E nós consideramos que aquilo que a pode rejuvenescer, renovar, é exatamente a aproximação aos jovens. A renovação é necessária, é um passo necessário para que haja mudança. E, portanto, aquilo que nós queremos é novos militantes, novos membros. E uma das principais diferenças daquilo que foi a anterior atividade da JST é também ter atividades que vão ao encontro dos jovens. Não esperar que eles venham até nós, mas irmos nós ao encontro deles. Proximidade? Exatamente, a proximidade. Vamos fazê-lo a partir de atividades que não são exclusivamente políticas, atividades informais. Sair da nossa zona de conforto e ir à zona de conforto dos jovens, por exemplo, com eventos sociais, eventos informais, eventos desportivos, culturais, etc. Acreditamos que muitos jovens consideram-nos diferentes, não olham para nós como se fôssemos jovens, até às vezes alguns membros da JST nem parecem jovens, e esse é um estigma que nós queremos mudar. E só se muda se estivermos como pares lado a lado com eles e se falarmos com eles. Muitas conversas, muitas mentalidades mudam-se em conversas informais. E é esse tipo de... Mais fácil. É mais fácil.
É porque nós estamos com aqueles... Nós quando estamos com formalismos, logo aí já não somos muito jovens. Não se quebra o gelo, não é? Exatamente. Há uma distância que se cria pelo formalismo e é isso que nós queremos desconstruir, queremos tirar essas barreiras do formalismo e queremos ir ao encontro deles. Tiago, e planos para uma juventude que toda a gente diz? No caso do Alexandre Poço, diz que quer mudar de alguma forma e mudar a imagem da chamada geração Arrasca. Embora eu acho que não seja isso, de facto, quem chama a geração Arrasca só se for por motivos económicos e projeção económica. É exatamente isso que ele se refere. Não penso assim sobre os jovens em Portugal. Penso que vocês também não. Esta vai ser uma luta complicada, uma vez que hoje em dia as gerações cada vez mais jovens e que daqui a um ano ou dois estão a votar estão um pouco aliadas da política. Muitas vezes não sabem o que é política e não sabem o que é de facto um ideal. O vosso trabalho vai ser descomplicar isto, estas ações que não têm só a ver com política, a tal informalismo, vai ser uma batalha boa. Vai ser... Quanto àquilo que é de facto a realidade cada vez mais informática da malta de hoje. Pode ser uma batalha dura, mas acima de tudo é uma batalha necessária. Uma das nossas ideias é de facto ter aqui um projeto que é simplificar a política através de aqueles conceitos que qualquer jovem, se calhar muitos jovens não percebem, tentar descomplicá-los, tentar simplificá-los, isto através de contactos com as próprias associações de estudantes. Obviamente que Vou trabalhar com elas também? Sim, queremos trabalhar com elas. Obviamente que estes moldes concretos vão depender muito daquilo que as direções das escolas secundárias disserem, porque nós não podemos chegar a impor aquilo que nós queremos fazer, temos que conversar, dialogar, mas queremos muito trabalhar com as associações de estudantes, mas também não queremos que elas nos interpretem como aproveitadores, não queremos chegar lá para usá-los de alguma forma, queremos que eles tenham mais conhecimento, queremos enriquecer. Essa é uma imagem que vocês pretendem quebrar, não é? Exatamente. O público em geral, mesmo hoje em dia, continua a achar que os políticos só aparecem quando lhes cheiram, quando precisam de votos. Vai ser complicado. E já agora, ainda bem que falou disso, uma das questões que muita gente critica é nós só vamos às freguesias ou só vamos às associações quando vamos pedir votos. Uma das coisas que nós queremos fazer é visitas pelas freguesias, pelas associações, não para pedir votos, mas sim para conhecer a realidade delas. Nós não conseguimos ajudar ninguém se não conhecermos as dificuldades dessas pessoas. E com esse conhecimento conseguem ter algum tipo de intervenção junto do poder local? Temos que a ter. Nós, acima de tudo, nós não queremos ser uma voz do PSD ou mesmo da Câmara junto dos jovens, nós queremos, acima de tudo, ser uma voz dos jovens junto do PSD e da Câmara. É uma diferença que muda tudo, porque nós não queremos estar como porta-bandeiras a defender aquilo que o PSD ou a Câmara está a fazer, mas queremos, acima de tudo, ajudar a Câmara e o PSD a fazer aquilo que os jovens querem que se faça. E os jovens, como é que se sentiram quando se descobriu uma pandemia em Portugal? No Conselho de Alvar, com uma cerca sanitária e geográfica. Qual foi a vossa reação? Que tipo de cuidados, que tipo de reação e até no sentido, penso eu, também de colaborar, o que é que vos passou pela cabeça, o que é que foi possível fazer em prol do Conselho nessa altura? Ainda que sabemos todos nós que estavam muitos a arriscar, uns mais que outros, mas estavam todos a arriscar alguma coisa. De facto, a pandemia trouxe aqui colocar em pausa dos nossos planos profissionais, até académicos, que torna o futuro imprevisível. Obviamente que muitos jovens estiveram disponíveis para ajudar. Eu, por exemplo, dou aqui o exemplo de alguns jovens enfermeiros, médicos, que sem receber nada em troca se voluntariaram para ir ajudar até a Câmara Municipal no Hospital de Campanha. Mas também, verdinhos, não é? Exatamente. E até também alguns lares e PSS disseram presente, souberam estar onde eram necessários. E aos outros jovens que não tinham as valências, por exemplo, eu com um curso de Direito, pouco fui útil, ainda que consegui às vezes esclarecer algumas questões, dada esta legislação avulsa que foi surgindo, algumas dúvidas que alguns municípios tinham. Também soubemos que tínhamos que estar em casa, que tínhamos que cumprir o nosso dever e de repente surge algo que nos diz: não, isto não é importante, o importante é a saúde,
surge algo que adia aquilo que nós pensávamos que era inadiável, aquilo que nós pensávamos que ia acontecer e nós tínhamos que nos adaptar. De repente surge algo que diz, não, isto é mais importante, isto parou, foi para segundo plano, o importante de facto é a saúde, é o bem-estar, é a nossa família, e deu-nos também algum tempo para nós maturarmos algumas ideias, isso também foi importante, e trouxe outra perspectiva à vida. Eu acho que isso não enquanto político, mas enquanto pessoa, isso trouxe a quase toda a gente uma nova perspectiva. Nós, se nos lembrarmos do período de março, vemos que a própria Direção-Geral de Saúde recebia informações diferentes de semana para semana. Houve a questão até das máscaras, que foi caricato, no início não era preciso. E o critério de atribuição do doente é isto lá que está acontecendo, não é? Exatamente. Para os hospitais centrais, por exemplo. Exatamente. E então, nessa circunstância, não podemos aqui, nós que estivemos de fora, sentadinhos, a olhar, agora era fácil criticar e dizer o governo fez tudo mal e nós faríamos melhor, mas não é verdade. As dificuldades estariam lá, fosse qual fosse o partido, e aquilo que se impunha era um espírito de missão, um espírito de ajudar o país a ultrapassar esta crise, e acho que o PSD esteve muito bem, até o Rui Rio esteve muito bem nesse aspecto. É de facto um sentido de Estado que às vezes é raro na política, colocar os interesses nacionais à frente dos interesses partidários e até... Surpreendeu-vos, não? Eu já confesso que foi esses valores, esses princípios do Rui Rio que nos encantou, digamos assim, que nos fez apoiá-lo e, portanto, uma coisa é aquilo que ele diz que é, outra coisa é vê-lo a ser aquilo que disse que era. E claro que isso é sempre bom ver que nós não estivemos enganados sobre ele e que esteve como nós queríamos que ele estivesse. Aliás, ele tem um percurso na Câmara do Porto no primeiro mandato, em que foi muito criticado, mas para ninguém o aplaudiu no segundo, quando a Câmara passou de dívida para Exatamente. o terreno. Aliás, aquela zona comercial, agora vou falhar o nome, que criticou muito as obras, não, mais cá em cima, na Praça dos Palmeiros, não é? E criticaram as obras, mas depois, quando recuperaram... Exatamente. Acredito que ele, quando disse que se as eleições das legislativas tivesse vencido, que ia ser forte com os fortes e mais sensato, mais equilibrado com os mais fracos. Eu acredito que sim. Assim. Muitas vezes acontece em quase toda a gente, os nossos pontos fortes às vezes são vulnerabilidades. No caso dele é isso. A coragem que ele tem para enfrentar aqueles poderes mais estabelecidos, os fortes, acaba por ser aquilo que lhe causa mais obstáculos. Não é muito popular, pois não? Não é isso que o torna impopular. Quem está como forte em qualquer grupo, neste caso no país, acaba por ter sempre mais influência para causar obstáculos a quem quer mudar com o chamado establishment. E é isso que ele tem sofrido na pele, até dentro do próprio partido, ao tentar mexer com esses interesses instalados. Tiago, relativamente depois ao levantamento do estado de emergência, Costa já veio dizer que nem pensar voltar a fechar a economia. Estamos com vários surtos em várias partes do país, as coisas não estão a ficar nada fáceis, mas aquilo que são os apoios sociais e às famílias e às próprias empresas começa a notar-se muita discrepância e, de alguma forma, da parte do Governo, alguma manobra para apoio sim, mas deixando de fora determinadas situações que provavelmente já se vêm a agilizar há muito tempo. Como é que a Juventude Social Democrata vê, não só a nível nacional, mas também no Conselho, onde há algumas queixas, ainda que não sejam à mesma dimensão, de algumas situações que não estão a resultar em termos de apoios sociais? Eu acho que o principal e o primeiro passo a dar é, de facto, caminhar para a manutenção dos empregos. A questão do alargamento do layoff simplificado é uma das medidas que eu acho correta. Acho que, apesar de ter aqui algumas falhas, nomeadamente com o facto de serem as empresas a terem que dar o primeiro investimento e depois são reembolsadas pelo Governo, causa algumas dificuldades de tesouraria às empresas. Exatamente. Mas acho que a prioridade deve ser exatamente manter o emprego, porque se nós conseguirmos evitar a perda de rendimentos, depois não temos que ter a ação social a intervir. Mas, obviamente, vai falhar. Algumas pessoas vão, infelizmente, ter perda de rendimento, já tiveram e vão ter ainda mais perda de empregos e de rendimento, porque a dinâmica económica já se alterou e vai continuar a alterar-se.
e portanto aí temos que ter um Estado Social forte, capaz de ajudar as famílias e as pessoas e as empresas não, as pessoas e as famílias que mais precisarem. Do lado da Câmara Municipal nós sentimos isso, sentimos medidas de apoio social muito boas, muito fortes. Pode nesta altura? Sim, eu penso que sim. Obviamente temos aqui a parte económica que tem que ser a uma escala mais abrangente, tem que ser por parte do Estado Central, mas a parte social, esta rede de segurança que a Câmara Municipal criou, vai ajudar muitas famílias a que percam a sua própria dignidade e a que não entrem numa situação de grandes dificuldades. Relativamente a um futuro próximo e no decurso de um ano que foi interrompido pela Covid-19, vão apresentar propostas a Salvador Malheiro para dinamizar o Conselho, no sentido também de apoiar ao esforço relativamente à saúde e às questões sociais, mas na tal mobilização dos jovens para a sociedade. Sim, tem propostas concretas para apresentar? Temos propostas concretas, acima de tudo, para que tenhamos mecanismos de ouvir os jovens. Não nos interessa, em gabinete fechado, desenhar, isso conseguiríamos com facilidade, desenhar as propostas que nós achamos importantes para o município. O que nós queremos, mais do que isso, é ouvir os jovens e que eles possam contribuir para essas propostas. Nós temos uma que já partiu de uma atividade anterior, que já está preparada para ser amplificada, digamos assim, que tem a ver com a erosão costeira. Acho que é um grande desafio para a nossa geração e para as gerações futuras proteger o nosso território, e temos um estudo que apoia uma proposta concreta que iremos tornar pública em breve, está pronta, e já até parte dela já foi apresentada no Congresso Nacional da JST, que foi no último fim de semana, e vai ser a nossa primeira bandeira. E depois queremos, de facto, estar ao lado dos jovens num problema que é muito importante resolver, que é a parte da emancipação jovem. Um jovem que hoje se queira tornar independente, tanto financeiramente como até em termos da habitação dos pais, tem muitas dificuldades de o fazer antes dos 30. Isto é uma realidade que nós temos que conseguir mudar. E isso é através do empreendedorismo, é através do... Vai ser duro, não é? É duro. Vejo uma proposta muito dura, por mais definida que esteja, porque hoje, de facto, em termos, se formos a pensar em termos económicos, da forma que as coisas estão, e com os preços a inflacionarem no mercado, de aluguer, de vendas, vocês estão preparados para esse argumento? Nós sabemos que a Câmara Municipal tem planos nesse aspecto, nomeadamente com a aquisição que fez há uns meses de 2 edifícios que estavam devolutos na cidade de Ovar. Nós queremos muito, e acho que a Câmara Municipal também quer, que um desses edifícios esteja adstrito à habitação jovem, e esperamos que assim seja, e nós estaremos lá para influenciar naquilo que nós pudermos para que assim seja, no fundo. Salvador Malheiro é um presidente que tem uma imagem forte no Conselho, é também um vice-presidente a nível nacional do PSD, e pergunto, mesmo sendo da JSD, é um osso duro de roer para convencer? Não, por acaso não é. O presidente, ou o Salvador, como nós lhe costumamos chamar, até aqui se nota a disponibilidade e a proximidade dele para nos ouvir. É alguém que tem um trato muito fácil. Obviamente que ele pode estar disponível para ouvir e para anotar aquilo que nós temos a dizer, mas depois, quando chegamos à realidade da gestão autárquica, pode se tornar impossível executá-las. Mas nós não temos grandes razões de queixa no que à disponibilidade do nosso Presidente de Câmara diz respeito. É alguém que nos valoriza, reconhece em nós a capacidade necessária para apresentarmos boas propostas, e quando nós lhe apresentamos, ele ouve e sabe que elas não são feitas à sorte, que são feitas com alguma reflexão e alguma profundidade, e portanto nesse aspecto somos sortudos, porque sabemos que muitos líderes partidários às vezes ignoram muito as suas juventudes. Relativamente àquilo que foi o último fim de semana, temos o Dia do Município, um dia muito preenchido, mas também vi nas redes sociais, pela ocasião de passar uma vista por algumas situações que houve muita gente a criticar. Assim como muita gente também, no largo junto à Câmara, com a devida distância e com a segurança que era necessária, também a apoiar e no fundo,
a aplaudir o esforço e a coragem também de se comemorar o dia do município em Ovar, apesar de toda a questão da pandemia. Foi um dia até que ponto importante para o Tiago Palha e também para a Juventude Social Democrata do Conselho. Depois destes meses que nós passamos e em que enfrentamos aqui uma batalha como nunca antes tínhamos enfrentado, acho que era importante nós, enquanto comunidade, celebrarmos aquilo que nos une. Não nos reunimos todos num abraço único, mas era complicado, mas estivemos juntos a valorizar aquilo que é o nosso município, que é a nossa terra e também as nossas gentes. Isso é importante porque não podemos perder noção daquilo que somos, daquilo que fomos e daquilo que queremos ser. E o Dia do Município lembra-nos e faz-nos pensar sempre nisso. Nós vimos durante todo o dia um reconhecimento aos nossos melhores, àqueles que também durante a pandemia lutaram pela nossa vida, e também àqueles que levam para outras terras o valor do que é ser vareiro. E estou a falar nomeadamente com a atribuição de medalhas e da medalhas de médico para o ensino. Exatamente. E também da homenagem que se fez aos profissionais de saúde. E também tivemos a inauguração de obras que cumpre esta componente de aquilo que nós queremos ser. Nós tivemos, nomeadamente, e esta eu acho que é um aspecto muito importante, a inauguração do Ecocentro em Ovar, que será uma infraestrutura que dotará não só o município de Ovar, mas também os municípios vizinhos, de Estarreja e da Mortosa, com as valências necessárias para que aqueles aterros que nós vemos muitas vezes nas nossas matas que maltratam o nosso ambiente, que sejam cuidados da forma certa, no sítio certo, e é isso que acho que é importante. Eu acho que os jovens também valorizam muito esta componente ambiental e, portanto, e temos um Presidente de Câmara que também valoriza muito o ambiente, e é um sinal importante num dia de município ter uma inauguração de uma infraestrutura que vai ajudar muito nesta componente ambiental. E para quem me compre isso, ele disse na reportagem também, quando estive em direto com ele, que poderá haver, através do chip, de benefícios, até a nível de que se poderão depois fazer sentir, digamos, no final do mês, na carteira. É preciso educar nesta altura a população. Como é que se educam os jovens para hoje em dia, para estas questões do ambiente? Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que são os próprios jovens a educar para estas questões. Sempre que estão na vanguarda. Sim, sinto que são os jovens que educam os jovens há mais tempo para esta questão do ambiente. Vemos, não só em Portugal, mas também por todo o mundo, uma mobilização dos mais jovens na defesa deste nosso planeta, que é o único que temos disponível, e eu acho que mais do que levantar bandeiras também é preciso dar o exemplo, e eu acho que os jovens têm dado o exemplo. Vejo muito boas atitudes no dia a dia por parte de jovens que às vezes não vejo nas pessoas mais velhas, e é isto. Cada um tem que fazer a sua parte. Mais hábitos, alguns maus hábitos. Exato, é mais difícil. Relativamente àquilo que são as freguesias, nós fisicamente temos 8 freguesias na mesma, mas temos as 4, 5, se não me falho, a União, né? Esmoriz, Macedo, Cortegaça, Válga e a União de Freguesias. Exatamente. Ok. Relativamente às freguesias, vocês já têm certamente tudo planeado também da atuação local. Vão ter uma espécie, por exemplo, sei lá, jornadas abertas por freguesia? Vamos tem ter... isso previsto ou foi por toda a uma ideia? Não, eu por acaso colaborei com a anterior Comissão Política nessas jornadas abertas, em que visitámos cada freguesia, fizemos um levantamento das necessidades. Aquilo que nós queremos fazer é aquilo que lhe tinha dito, que são as visitas às freguesias. Eu acho que é importante nós conhecermos a realidade de cada freguesia e para podermos estar ao lado das populações em defesa dos seus interesses e das suas preocupações. E, portanto, sim, vamos fazer algo muito semelhante a essas jornadas abertas no seu conceito de visitar as freguesias, conhecer as realidades, ouvir a população, e é uma das grandes ambições que nós temos para este mandato, sim. Relativamente ao futuro, há pouco estive com o Domingos Silva aqui ao telefone, e uma vez que ele agora está à frente da Comissão Política Conselhia do PSD,
perguntei-lhe, até porque o Salvador Magalhães disse que está disponível, eu vou confirmá-lo que seria o candidato natural pelo Conselho de Ovar. Ele pode fazer mais um mandato. Seria fundamental para a Junta Social Democrata do Conselho de Ovar que Salvador se recandidatasse mais uma vez. Eu não digo isto tanto em leve, mas eu considero que ele é o melhor presidente da Câmara do país e principalmente de Ovar de há muitos anos para cá. O Salvador Malheiro tem uma característica muito própria, um trato fácil com a população que o permite conhecer bem as pessoas que ele representa. Eu acho que é fundamental nós termos esta continuidade, terminar este projeto e só depois pensarmos num sucessor e num candidato a apresentar pelo Partido Social Democrata. Relativamente àquilo que é o Presidente da República, ele esteve aqui connosco em Ovar, é uma terceira visita que ele faz. Já algumas comunicações colocaram a questão se seria ou não novamente candidato. Eu pergunto ao Tiago Palha se, ao contrário, se ele não fosse candidato, se não seria de facto o maior handicap para o país na altura certa. Eu penso, eu aqui falo a nível individual, não representando a estrutura da JST. Exatamente. Eu sempre tive aqui algum ceticismo quanto ao Presidente da República, ao Marcelo Rebelo de Sousa. Confesso que não votei nele nas últimas presidenciais e dificilmente irei votar nele nas próximas. Sinto que ele fala quando é fácil falar e resguarda-se e remete-se ao silêncio quando era necessário ter o chefe de Estado a intervir. E, portanto, eu posso tornar público, não tenho problemas nenhuns, eu votei Sampaio da Nova nas últimas presidenciais e estarei à procura de um candidato que represente os meus princípios nas próximas eleições presidenciais e, à partida, não será o Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente da JSD Ovar é ser assim, é ter que assumir e dar a cara. Exatamente. Tiago, onde é que se vê daqui a 2 anos em termos de política no Conselho? Se há algo que esta pandemia também nos trouxe é não fazer planos a longo prazo. Eu nunca fui de fazer planos a longo prazo, e principalmente na política. Eu tenho por hábito, quando faço um plano, faço tudo para o concretizar. E na política não quero estar assim. Não quero estar disposto a fazer tudo para concretizar os meus objetivos e simplesmente faço o melhor de mim em cada momento, dou o melhor de mim em cada momento e faço o melhor de cada situação, não fazendo aqui planos a médio e longo prazo. Muito bem. Estamos quase isto o tempo passa depressa para 11h42, tempo voa. Relativamente a quem nos ouve, aos jovens, vocês vão ter um trabalho para projetar para os jovens, captação e, obviamente, também crescimento a partir do momento em que são ouvidos. Como é que um jovem, que é apenas simpatizante das políticas social-democratas, mas que é sim militante, pode fazer para ingressar na Junta Social Democrata do Conselho? Olha, é muito simples. Nós temos uma forte presença nas redes sociais. Nós temos uma equipa de comunicação muito competente que tem criado conteúdos que eu acho chegam a todos os jovens, ou quase todos os jovens, e de facto é com a proximidade natural da jovem para jovem, basta-nos enviar uma mensagem, nós queremos o máximo de pessoas envolvidas no nosso projeto, portanto basta eles terem interesse e nós vamos integrá-los da melhor forma que sabemos. Nós não queremos ser um grupinho fechado e manter-nos protegidos, porque quando nós somos poucos estamos todos protegidos porque não temos concorrência. Nós não queremos isso, essa segurança não nos interessa. Nós queremos ser abrangentes e para sermos abrangentes temos que ter o máximo de pessoas possível. E depois há uma segunda fase, que é os jovens entram e alguns jovens têm essa dificuldade no início, que é, eu não percebo nada de política, eu vou convosco fazer o quê? Não há problema nenhum, nós quando entramos não sabemos tudo. E pode fazer perguntas. E nós temos uma característica muito importante da JST Ovar, é apostar muito na formação e vamos continuar a fazê-lo. Temos 2 grandes projetos de formação, um deles as jornadas autárquicas, que queremos que os nossos militantes, quer isso aconteça, quer não, sejam os melhores para assumir os cargos ou fazerem parte dos órgãos autárquicos, se forem chamados a isso. E também a Academia de Líderes, que não é exclusiva para militantes, tal como quase nenhuma das nossas atividades é, mas que vai aqui uma componente que ultrapassa a política. Queremos que eles aprendam a ser líderes em todas as suas circunstâncias, na sua profissão, na sua comunidade
e através destes exercícios práticos eles aprendem soft skills como a comunicação, a negociação, e é uma atividade que nós vamos repetir. Portanto, se é jovem, se até gosta de ouvir, mas acha que não percebe muito política, não há problema, porque vai certamente aprender. Ter alguém a apoiar. Exatamente. E nós também temos uma coisa que é muito interessante nesta integração dos jovens, que é um kit de integração. Quando um jovem entra para a estrutura, recebe um manual daquilo que é a estrutura, nos seus valores e nos seus princípios. E a sua missão também. Não é? E a sua missão, tal como a nível local. E que tipo de atividades já fizemos e que queremos desenvolver. Portanto, não se espera de um novo militante que saiba tudo. Isso seria completamente errado. Exatamente, mas que esteja disponível para dar as suas ideias, porque nós queremos ideias novas e frescas, porque senão estagnamos e não evoluímos. E se quiserem tirar dúvidas, podem ver esta nossa conversa em redes sociais. Na JST Ovar, no Facebook, também no Instagram com o mesmo nome. E, portanto, basta pesquisarem um jovem, como o jovem que é, saberá encontrar facilmente, pesquisar. É fácil. Tiago Palha, what a man got to do para ser político? Tem que ser frontal, sobretudo. Tem que estar disponível para servir, acima de tudo, porque há políticos diferentes, tal como em todas as profissões. Nós não temos aqui um político bom, não tem que ter X, Y ou Z características para ser bom, pode ser diferente. Tem que ter a disponibilidade para servir e o empenho e a vontade de trabalhar, porque sem trabalho não há nada que tenha sucesso. Dificilmente bem cá ter. Exatamente. Tiago Palha, foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Muito obrigado mais uma vez. Em inglês,